Olá, tudo bom? Aqui é o professor Cristiano. E enquanto o presidente do Brasil age como um adolescente de 15 anos nas redes sociais, se comportando como um menino mal levado, como algumas pessoas gostam de falar, a gente precisa, no nosso país, resolver uma série de problemas muito importantes. E aí, quando a gente para pensar, poxa vida, nós precisamos resolver problemas importantes, nós precisamos ter uma conversa séria, aparecem mais brincadeiras, né? Falas de o Brasil entrar em guerra contra a França e coisas muito mais infantis, muito mais bobas e muito mais estúpidas, que a gente olha nas redes sociais e percebe que as pessoas estão ficando cada vez menos inteligentes, onde o Brasil sempre foi um país que buscou ter a cadeira da segurança na Organização das Nações Unidas, e que agora destrói uma história de anos de um país que promove a união e que promove a construção da dignidade das pessoas, e a gente vira chacota internacional. E aí, hoje, por exemplo, um amigo colocou que nós ficamos muito preocupados com os outros países, e ele querendo dizer que isso seria algo como uma síndrome do vira-lata. Mas a gente tem que lembrar que nós dependemos de outros países, assim como outros países dependem de nós. E essa codependência que é o legal, porque um cobra o outro. É como se você, na sua empresa, na sua casa, no seu dia a dia, tivesse sempre alguém olhando para você e falando: fique esperto, não faz bobagem, fique esperto, acorda, mas ao mesmo tempo também dando a você o direito de falar: fique esperto, acorda. E aí a gente tem que lembrar de como esse grupo ideológico que hoje fala para a França não se meter no Brasil, se meteu bastante na Venezuela. E aí a gente fica pensando, será apenas cegueira ideológica, ou falta de coerência, ou são um bando de pessoas com idade mental adolescente? E aí é onde a gente se surpreende quando nas redes sociais nós vamos olhar e as pessoas são pessoas adultas, né? E isso é bem interessante. Mas de qualquer forma, eu venho falar do seguinte, sobre a importância. Muitas vezes as pessoas dão importância a algumas coisas e deixam de lado outras. Inclusive até eu faço parte de um coletivo de comunicação e que no meio de toda essa confusão acontecendo no meio ambiente, a gente falou de mostardas. Porque e eu até questionei por que falarmos de mostarda no meio de tudo isso. E aí, hoje, nesse momento, eu me coloquei a ter um raciocínio. Falar de mostarda é entender que a gente pode ser apenas um grãozinho de mostarda, mas que a gente pode fazer um barulho muito grande quando a gente tem coerência, raciocínio, quando a gente para pensar. Porque é engraçado, né? A gente fala de um governo que não consegue dizer o que quer, apenas fala o que não quer, fala bobagens e não mede as consequências daquilo que se coloca em pauta. E aí é interessante a gente olhar desta forma, porque aí a gente pode dizer: pelo menos nós somos grãozinhos de mostarda que a gente sabe o que quer. Boa noite.